é um legado. Fala nerds, sou Francisco Conde, também conhecido como Tio Shazam, e nesse vídeo eu vou lhe apresentar o Lorde da Ordem, o Mago Supremo do universo da DC, o herói que se utiliza do Elmo de Nabu, ou melhor, do Elmo do Destino. Sabe de quem estou falando? Raimundo Nonato! Não, é do Senhor Destino. Mas antes eu vou pedir para você largar o dedão heróico naquele like maneiro. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E não esqueça de badalar o sininho. Agora, vamos a esse herói que é tão icônico quanto é misterioso. O Senhor Destino é um personagem da DC Comics, possuidor de grandes poderes mágicos, sendo o Mago Supremo, e tudo por conta de receber seus poderes do Elmo do Destino. No original em inglês é chamado de Dr. Fate, que traduzindo é Doutor Destino. Mas não confunda com o da Marvel, pois esse no original é chamado de Dr. Doom. E se você acredita que o Mago da DC copiou o nome deste personagem, ou mesmo é um plágio de Doctor Strange, saiba que você está muito enganado, jovem gafanhoto, pois os doutores da Marvel surgiram no começo da década de 60, enquanto o da DC apareceu pela primeira vez nas páginas da Morphin Comics número 55 no ano de 1940. Criado por Howard Sherman e Gardner Fox, que também criou Flash e a própria Liga da Justiça, apresentaram nas páginas dos quadrinhos um herói muito misterioso, que no começo aparecia apenas em histórias individuais e pouco se sabia sobre ele. Mas a partir da Morphin Comics número 67, a história pessoal dele começou a ser desenvolvida, e assim podemos conhecer o Senhor Destino. E também Nabu, um ser sobrenatural, místico e cósmico, responsável por manter a ordem no universo. É o Lorde da Ordem, vindo de um mundo mais antigo do que a Terra, chamado Cilha. Chegando a nosso planeta ainda na época do Antigo Egito, lutou ao lado de Adão Negro e Gavião Negro. Foi figura importantíssima na luta contra os Senhores do Caos. E como um poderoso e hábil mago, de vasto conhecimento nas artes místicas e do ocultismo, ficou conhecido como Nabu, o Sábio. Mas ele transferiu seu espírito para o Elmo, conhecido como Elmo do Destino, sendo grande fonte de poder para aquele que usá-lo, que passará a vestir o manto de Nabu e ter seus itens mágicos, se transformando no Senhor Destino. Porém, para usar o Elmo, é preciso possuir magia, mana ou pelo menos ter resistência mística. Caso contrário, o espírito do hospedeiro será totalmente dominado pelo de Nabu, podendo até enlouquecer. Só que de qualquer forma, quem usa o Elmo já sofre um certo controle ou influência de Nabu. Kent Nelson que o diga. Kent Nelson usa o Elmo? Ou o Elmo usa Kent Nelson? Logo descobriremos. Em algumas histórias da DC Comics, transformaram o Elmo em um item amaldiçoado, corrompendo quem o utiliza. Tudo porque nestes arcos, o próprio Nabu não seria totalmente bom e unidimensional, assim tendo seus julgamentos distorcidos. Kent Nelson foi o primeiro usuário do Elmo, sendo o mais famoso e preferido, pois está na maioria das histórias. Então vamos agora ver como ele se tornou o Senhor Destino. Kent Nelson, junto com seu pai, o célebre arqueólogo Sven Nelson, foram a uma escavação arqueológica no Vale do Ur, na Mesopotâmia, e encontraram a Tumba de Nabu, uma entidade mística imortal que se encontrava em animação suspensa por longos anos. Porém, desconhecendo do que se tratava, ao libertar o poderoso Lorde da Ordem, um gás venenoso é liberado no processo e mata o pai de Kent Nelson. Então, o jovem órfão se tornou discípulo de Nabu, sendo treinado nas artes místicas e na magia. Após anos de treinamento, Nabu presenteou seu pupilo com um elmo que continha sua essência e o encarregou de combater o caos com a identidade de Senhor Destino. Assim ele passou a enfrentar a injustiça e os criminosos, e até conheceu outros heróis, onde unidos formaram a Sociedade da Justiça da América, um grupo de vigilantes mascarados, pronto para defender o mundo das forças poderosas que ameaçam a humanidade. E Destino foi marca registrada na história do grupo, pois a maioria de suas aparições aconteceu junto a eles, seja salvando a Terra ou mesmo viajando pelo multiverso.
E mesmo com essa missão, Kent Nelson ainda arrumou tempo para se apaixonar e casar com Inza, que foi resgatada por ele logo nas suas primeiras aventuras, se tornando uma inseparável companheira, tanto nos HQs como na TV, passando por muitas aventuras juntos. Inclusive, ela já até usou o Elmo do Destino, se tornando a primeira Senhora Destino. Inza é o grande amor da vida de Kent Nelson, que demonstra todo o seu amor, carinho e respeito por ela. Porém, descobriu que sua personalidade estava sendo usurpada pela de Naboo através do Elmo. Então ele passa a utilizar um Elmo comum, reduzindo drasticamente seus poderes. Só que o Elmo do Destino acabou sendo roubado e perdido em uma fenda dimensional. Mas Kent Nelson conseguiu recuperá-lo e voltou a usá-lo a despeito da crescente influência de Naboo sobre ele. E no final, ele se mudou com sua esposa para outra realidade e deixou a identidade de Senhor Destino a um sucessor. Alguns desses sucessores são Hector Hall, é o filho dos famosos heróis da DC, Hank e Dal. Você deve conhecê-los melhor como Rapina e Columba. Ele recebeu o elmo e o legado do Senhor Destino para combater o caos. Morreu anos após, quando Spectro decidiu extinguir a magia de todo o planeta. Eric Strauss e Linda Strauss foram escolhidos por Naboo após o falecimento de Kent Nelson. Só que Eric e sua madrasta Linda tiveram que aprender a fazer a fusão para se tornarem um só, e assim serem os novos Senhor ou mesmo Senhora Destino, até que Eric foi morto em Apocalipse, e pouco tempo depois, Linda também morreu. Kent V. Nelson é o sobrinho neto de Kent Nelson. Ele assumiu o manto de Senhor Destino antes do reboot da DC. Khaled bin Hassim é o Senhor Destino dos 952. Ele é neto de Kent Nelson, só que agora é ele, junto com a sua companheira Kendra, que são os novos descobridores da tumba de Naboo. E enquanto ele recebe o manto do Senhor Destino, ela se torna a Garota Gavião. Khaled Nassur é um americano com descendência egípcia e estudante de medicina, sendo um novo herói, fugindo do conceito comum que vimos nos hospedeiros do Elmo, já que suas crenças e origens são bem diferenciadas. Ele nem recebe a conexão com Naboo, e sim com Toth. Apareceu pela primeira vez em 2015 e ganhou até uma HQ solo, e já virou celebridade mesmo, pois logo apareceu na série de TV Justiça Jovem. E falando em celebridades, alguns personagens famosos do universo da DC tiveram a honra de usar o Elmo do Destino, mesmo que por pouco tempo. E olha que alguns deles já eram mágicos bem poderosos, sem a conexão com Naboo. E por falar em poder de Naboo, o Elmo do Destino é um poderoso e indestrutível item mágico que dá ao portador uma conexão mística com Naboo, além do mesmo se tornar um Lorde da Ordem, o Senhor Destino, e assim ser capaz de evocar qualquer feitiço, magia ou mesmo encantamento imaginável a níveis surpreendentes, podendo controlar qualquer dos elementos naturais, criar e manipular energias místicas a seu dispor, seja para atacar ou se defender dos ataques. Pode voar, criar portais dimensionais, usar teletransporte, telecinese e até criar ilusões. Também é capaz de invocar entidades, reviver mortos ou dar a vida a seres inanimados. Ainda possui uma espécie de clarividência. Além dos poderes do Elmo, Naboo concede ao hospedeiro alguns itens, como a Capa do Destino, que lhe dá a capacidade de voar e lhe transmite uma super força. Já o Amuleto de Anubis possui uma variedade de funções, como acessar outras dimensões ou emitir um super feixe de energia mágico. O Livro dos Mortos possui vários encantamentos, e o Orbe de Naboo, que lhe permite ver passado, presente e até o futuro. E ainda há muitos outros artefatos antigos e poderosos que podem ser usados quando preciso, todos guardados na Torre do Destino, uma fortaleza mística capaz de deter qualquer invasor por conta do encantamento dela, sendo o lar do destino. E como Naboo é um ser imortal, o hospedeiro do Elmo passa a ter alta capacidade regenerativa e longevidade. Porém, o poder do Elmo é totalmente dependente de um hospedeiro, pois sem o mesmo se torna apenas um item comum, pois Naboo não pode se manifestar no mundo físico, assim como o hospedeiro
precisa estar utilizando o elmo para ter todo o poder do Senhor Destino. E o seu nível de poder é definido pela quantidade de magia do hospedeiro, pois alguém que seja um mágico poderoso se tornará um Destino Mega Power, diferente de um sem magia, até por conta de alguns feitiços gastarem muita energia mística, o que pode exaurir totalmente o hospedeiro por um bom tempo. E para ser sincero, o nível de poder do Senhor Destino varia na realidade de escritor para escritor, e mostra o seu poder largando o dedo naquele like mágico. E com grandes poderes vem grandes vilões, pois o Lorde da Ordem encarava poderosíssimos inimigos, como os Lordes do Caos, poderosos magos, demônios, deuses egípcios e até o grande vilão do universo da DC. Alguns vieram por conta de sua participação na Sociedade da Justiça, pois passaram a persegui-lo individualmente, e outros com interesse no poder do Elmo de Nabu. Você não é digno do elmo. E o Senhor Destino foi além do universo dos quadrinhos, pois no mundo digital ele apareceu nos games DC Universe Online, tanto como personagem jogável como não jogável. Ele também deu suas caras em Lego Batman 3, Beyond the Gotham e Lego DC Super Villains. E onde sua participação é bem mais famosa é no jogo Injustice 2, sendo um dos campeões que o play pode escolher Senhor Destino para lutar contra os demais personagens. Você luta pelo destino? Porém, foi nas telinhas que ele mais se popularizou, participando de alguns episódios em várias séries da DC ao longo de anos. Das animações posso destacar aqui Liga da Justiça Sem Limite, Justice League Action, Justiça Jovem e Batman, Os Bravos e Destemidos. Já em live action, o destaque é para Smallville, As Aventuras do Superboy, aparecendo junto com outros membros da Sociedade da Justiça. Enquanto nas telonas, ele foi visto em algumas animações da DC Comics, porém, finalmente vai chegar às telonas uma adaptação em live action contando com o personagem. No filme de Adão Negro, o ator Pierce Brosnan é quem deve interpretar o Senhor Destino, provavelmente como Nabu, e ele fará parte da Sociedade da Justiça, junto com outros membros como Esmaga Atom, Gavião Negro, Ciclone, e pode ter a participação da poderosa Isis. E já falei de Adão Negro e Isis aqui no canal. Aproveite para assistir a esses vídeos enquanto você aguarda o Senhor Destino no filme. E até o próximo vídeo. Fui!